Olá, seja bem-vindo à lição 4 do treinamento de fresamento básico do SolidCAM à distância. Nesta lição, você aprenderá como criar a operação de faseamento. Vamos começar abrindo o nosso arquivo CAM em Ferramentas, SolidCAM, Abrir. Selecione o arquivo CAM da lição anterior, Exercício 1, e clique em Abrir. Nesse arquivo, nós já definimos a origem, o material bruto e o modelo-alvo, que é a peça final. A partir de agora, vamos criar a operação de faseamento. E para criá-la, nós podemos, tanto com o botão direito em Operações, adicionar fresamento e selecionar a operação faseamento por aqui, ou então, através da barra de ferramentas SolidCAM 2,5, selecionar faseamento. Então vamos começar selecionando este atalho, operação de faseamento. Aqui será aberta essa caixa de diálogo, no qual todas as operações 2,5 seguem essa mesma estrutura. E nós vamos começar definindo aqui o nome da operação. Então o nome vai ser faseamento, no qual será exibido aqui em nossa lista de operações e também no código G. Em geometria nós temos dois tipos de seleção da geometria. O limite baseado no bruto, ou seja, ele identifica automaticamente a área de usinagem, baseado na definição do material bruto. E nós temos também a definição baseada na peça. Aqui ele já identifica um limite automático do contorno externo. Então essa seria a área de usinagem para a operação do faseamento. Você ainda tem, clicando em novo, outras maneiras de definição, outros tipos de seleção. A primeira delas é o próprio modelo, no qual você consegue definir ou carregar o modelo alvo, que é o target. Ele nos dá a mesma definição, que ele já consegue carregar automaticamente. A outra opção seria por superfície, no qual você pode clicar aqui em definir e selecionar uma superfície. Vamos confirmar. Com base na superfície, ele cria uma caixa, uma vez que essa opção de geometria está selecionada. Se você mudar para silhueta, ele identifica o contorno externo e esse contorno interno, bem como a furação. Dessa forma, ele faria um faseamento nessa região, desviando da furação. Você ainda pode desmarcar a furação nessa lista de contornos. E a outra opção seria por perfil, no qual você pode definir, por exemplo, uma aresta de referência. Selecione essa aresta, clico em Z constante para que ele possa fechar o contorno. Então essa seria a área de usinagem para essa operação. Eu confirmo. E aqui embaixo ainda eu posso aplicar um offset, positivo ou negativo. Nesse caso positivo, ele vai expandir, assim tendo uma área maior para gerar a operação de usinagem. Para este exemplo, vamos utilizar a opção padrão, limite baseado no bruto. A operação então vai ser nomeada como faseamento. Em ferramenta, vamos selecionar, criando uma ferramenta nova. Aqui nós temos o ambiente da biblioteca de ferramentas e logo embaixo nós temos alguns ícones, como por exemplo esse primeiro, que é adicionar uma ferramenta de fresamento. Você tem a opção de cópia, deletar, importar uma biblioteca existente ou exportar para uma biblioteca. Logo acima tem a visualização de todas as ferramentas ou das ferramentas usadas em operações, das ferramentas não utilizadas e das ferramentas em operações suprimidas. Você pode ainda procurar através desse ícone, procurar a sua ferramenta numa lista e aqui personalizar o que você deseja exibir na lista de ferramentas. Clicando em mais, você pode personalizar. Então aqui eu limpo tudo e deixo apenas essas opções no qual eu quero visualizar de informação a nossa biblioteca. A partir daqui, então, nós criamos uma nova ferramenta, clicando em adicionar ferramenta de fresamento, e nós vamos selecionar a fresa de fasear. A primeira informação lá em cima é o número da ferramenta, então é a posição no magazine, e aqui embaixo a descrição. Considerar a fresa de fasear de 100 mm. E para alterar o diâmetro, nós alteramos aqui.
100 milímetros. Então, dentro desta aba topologia, nós temos toda a construção da ferramenta, todo o ajuste, diâmetro, raio, ângulo, diâmetro do mandril, comprimento total, comprimento de corte, quantidade de facas, que são os insertos. Então, nós definimos todas as informações por aqui. Podemos clicar na sigla também, ele já vai direto para o campo. O HL, por exemplo, é o comprimento de balanço, é a altura útil, né, fora do mandril. Então, aqui seria a parte de definição da ferramenta. Aqui em cima nós temos a condição de visualizar a ferramenta junto ao nosso modelo, ou até mesmo, clicando aqui, visualizar uma janela com a sua ferramenta. Então, à medida que você vai alterando os parâmetros, ele já vai atualizando de acordo. Já essa janela é justamente essa janela que nós estamos visualizando. Então, os dados de topologia e também os outros dados que nós vamos estar vendo agora. Com relação aos dados da ferramenta, nós temos aqui os parâmetros de corte, tanto de rotação quanto de avanço, isso para desbaste e para acabamento. E podemos fazer cálculos a partir daqui também, por exemplo, aplicando uma VC, 250 metros por minuto, clicando em RPM ele vai calcular automaticamente por aqui. Então vamos aplicar uma rotação de 800, e em milímetros eu quero 0,2 por faca, milímetros por minuto. Ele vai nos trazer aqui informação, no caso 640. As condições de corte ainda você pode buscar de acordo com uma tabela. Então você tem aqui vários materiais, mas você pode inserir um novo material preenchendo os dados de corte, a fim de você armazenar esses dados e estar importando para suas ferramentas. Já o iData nós não utilizaremos. É um recurso voltado para a estratégia iMachine, que você define o material da peça, o material da ferramenta, entre outras informações. Vamos clicar em suporte. Em suporte você vai ver o que nós temos aqui como padrão HSK, BT40, BT50. E nós vamos selecionar esta opção. Uma vez que você seleciona essa opção, ainda você consegue editar. Clicando aqui em editar, você exibe o suporte. Clicando na aba editar, você vê a informação do diâmetro, altura, chanfro. As informações estão aqui e você pode ainda inserir um cilindro ou um perfil como esse para a edição do suporte. Vamos clicar em OK. Você ainda tem também um suporte STL, uma lista de suporte. Nós podemos importar um arquivo STL para o suporte. Isso será visto numa outra lição. E na parte de forma são as ferramentas especiais. Na instalação, o software já traz alguns modelos, mas nós também veremos dentro de uma lição como criar uma ferramenta especial. Fluid Shift Geração, você pode estar ativando um fluido, desde que o pós-processador esteja habilitando as opções, você vai conseguir ativar aqui. Tube Preset seria para checagem de ferramenta, se ela quebrou ou não, seja em cada troca ou em cada operação. Sua máquina precisa ter esse recurso também. Dentro do POS podemos habilitar essa função. E em mensagem, nos dá a condição de inserir comentários na chamada de ferramenta. Vamos selecionar essa ferramenta. Após a seleção ainda você consegue visualizar os dados de corte, refrigeração e até alterar posição de troca, que não será utilizado. Em níveis, nós temos o avanço rápido, que é o plano de segurança, o avanço de aproximação, quer dizer, a distância de segurança, a posição inicial, final e a profundidade de corte. Ele já carrega automaticamente esses valores, reconhecendo o topo do bruto e o topo do alvo, que é a nossa peça, na superfície superior, para gerar a operação de faceamento. Mas você pode tanto capturar esses valores no modelo, posição inicial e final, bem como definir aqui a profundidade de corte. Cada campo que a gente passa, a gente vê uma ilustração representando o que significa aquele parâmetro. Clicando em tecnologia, nós temos a estratégia propriamente dita. Qual é a aplicação do movimento de corte, seja paralelo, por contorno, no único passo, em espiral. Em nosso exemplo,
nós temos aqui uma largura de 74 milímetros, como podemos ver aqui embaixo, e nossa ferramenta tem 100, ou seja, ela consegue trabalhar em toda essa área num único passo. Então eu vou selecionar essa tecnologia, um passo. Ao selecionar a tecnologia, ele já abre nessa segunda aba com dados específicos daquela opção, onde nós temos a direção de corte, a extensão, entre outras opções. Vamos clicar aqui embaixo em salvar e calcular. Será aberta essa janela, indicando que o plano superior da operação é maior que o plano superior da peça. Vou colocar para não perguntar novamente, pois é só um aviso. Clico em sim, ele calcula a operação, lembrando que ao salvar e calcular, ou apenas salvar, ele já está salvando o arquivo. Ok? E à medida que você passa pelos ícones, você vê o que significa cada um desses botões. Então aqui nós temos simular, gerar o código G, gerar o código G com tempo, salvar e copiar, salvar e sair. Clicando duas vezes aqui nós podemos ter uma visão maior da nossa área gráfica. O pontinho vermelho representa o ponto de início, então ele faz a aproximação, desce e faz a usinagem do faceamento. Podemos então realizar algumas alterações, caso seja necessário, como 180 graus, 90 graus, você vai mudar, né, a posição de início, ou até extensão, e até mesmo o deslocamento do centro, né? Ele sempre dá um passe centralizado nessa opção de único passo. Vamos clicar em simular, e aqui nós temos vários simuladores. A partir daqui você já consegue dar um play para simular apenas um movimento de corte, ou num passo a passo visualizar os movimentos. Esta janela está habilitada clicando nessa opção de mostrar dados, ele vai te mostrar os dados de coordenada. E nós podemos ativar a verificação de sólido a fim de ter essa visualização, de ter na área gráfica SolidWorks a exibição do nosso material bruto e a remoção do material. Um simulador muito utilizado é a verificação de sólido. Nesse simulador, vemos dessa forma o material bruto nosso no estado atual. E aqui no passo a passo, vemos a operação de faceamento sendo realizada. Assim que concluir essa operação, você ainda pode fazer uma checagem, selecionando essa opção, que exibe a sobra de material. Então toda a área que está vermelha ainda tem material a ser removido. Feche o simulador, a operação, que você consegue exibir o caminho de ferramenta e ocultar. E a partir de agora também feche o arquivo CAM. Você concluiu a lição 4, criando a operação de faceamento. Nos vemos na próxima lição.